Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, nossa igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio, E Elisa, estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais as promessas que Deus tem para cada um de nós. Seja muito bem-vindo aí ao Ministério Água Viva e visite o nosso site ministérioaguaviva.net, onde você vai poder estar vendo quem somos, nosso ministério, o que queremos, aonde Deus vai levar esse ministério e também todos os estudos e pregações, em especial os filmes também que nós indicamos para que você faça a sua sessão pipoca aí com seus amigos, com a sua família, e que sejam filmes para edificar o corpo de Cristo, com mensagens que sejam filmes cristãos e não cristãos, né? Então, se você Isso aí. também tem alguma indicação e quer compartilhar, venha, manda aí para a gente, né? Fala com a gente aí nas redes sociais e nós vamos estar aqui compartilhando com cada um de vocês. E também muito obrigada a vocês que estão doando seu tempo, seu trabalho, a sua voz, né, toda a sua disposição e também a doação financeira, que é Ebenezer. Até aqui Deus nos tem ajudado e nós estamos aqui em pé para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Aleluia. É isso aí. É isso aí. Nós estamos aqui fazendo uma série de estudos a respeito da identidade cristã. Nós falamos a semana passada, né, as 2 semanas anteriores, nós falamos sobre a fé em Jesus Cristo, que é uma identidade que o cristão tem que ter, né? E essa identidade, ela vai marcar você e eu por toda a nossa vida. Assim como você tem a tua identidade aí no teu polegar direito, você também tem a identidade cristã. A segunda identidade cristã que nós vamos estar vendo é o arrependimento. É, o arrependimento. O arrependimento é um tema central na Bíblia e na vida do cristão. É um chamado para uma transformação de mente, coração, é uma volta, um chamado para voltar na direção de Deus. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o arrependimento, sua importância e como ele se relaciona com a nossa relação com Deus. Como é que isso acontece? Vamos começar vendo a diferença entre mudança e transformação. Muitos pregadores pedem que você tenha uma mudança de vida, sendo que o que nos aproxima de Deus não é a mudança, é a transformação. A diferença entre mudança e transformação está relacionada à profundidade, relacionada à natureza, relacionada à abrangência das alterações que ocorrem em uma vida ou em uma situação. Veja só o que Paulo fala. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós começamos a falar sobre mudança e transformação porque nós temos que conceituar as coisas. Você que nos acompanha sabe que eu gosto de deixar as coisas muito bem conceituadas, muito bem definidas, principalmente porque nós vemos hoje um nível de cristianismo assim bastante eclético. Pessoas que falam aquilo que não sabem. Então, ela não sabe qual é a definição, mas ela está falando como se fosse um papagaio. Então, vamos começar aqui. Mas qual é a diferença entre a mudança e a transformação? Vamos começar com a definição. A mudança refere-se a uma alteração na condição, aparência ou estado de alguma coisa. Pode envolver uma modificação superficial ou temporária em algo sem necessariamente afetar a sua essência. A natureza da mudança, ou seja, as mudanças podem ser pequenas ou grandes, temporárias ou de curto prazo. Elas geralmente se concentram em aspectos externos e superficiais. O alcance das mudanças as mudanças podem ser limitadas a áreas específicas e podem não ter um impacto profundo
em toda a estrutura ou natureza da pessoa ou objeto em questão. Um exemplo de mudança é você mudar o visual de um quarto. Você tem o seu quarto de dormir, você vai mudar o visual do teu quarto. Ou você mudar o corte de cabelo, ou até mesmo a cor do cabelo. Isso aí é uma mudança, né? Adotar uma nova rotina de exercícios por um tempo limitado. Isso é mudança. Agora, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 39, versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Ou seja, aqui nós estamos vendo o emprego da palavra mudar, o emprego da mudança. Mudança, aqui o Senhor está fazendo uma mudança de estado do povo de Israel. Esse é alguma coisa temporária. Se você ler todo o capítulo 39, você vai ver que o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor. Então aqui o Senhor está dizendo, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó. Então a mudança é algo temporário. A mudança é algo que não é permanente. Ok. E o que é transformação? A definição de transformação é que é uma conversão profunda e fundamental que afeta a natureza ou a essência de algo ou de alguém. Ela envolve uma alteração substancial que pode levar a uma nova identidade, a um novo propósito ou a um novo estado. A natureza da transformação. A transformação as transformações são de longo prazo e podem envolver uma reformulação ou reestruturação completa do que existe. Elas afetam não apenas os aspectos externos, mas também os internos. Ou seja, a transformação é visível e permanente. Qual é o alcance dessa transformação? A transformação pode abranger todas as áreas e aspectos de um indivíduo, definindo sua essência e direção. Enquanto a mudança só tem só muda o aspecto físico, a transformação ela muda a essência da pessoa. E é isso que o Senhor espera que você e eu sejamos transformados pela palavra. Um exemplo de transformação, uma pessoa que passa de uma vida desregrada e egoísta para uma vida de serviço e amor aos outros. Ou seja, voltando à essência de Deus. A essência de Deus é amor, a essência de Deus é bondade, é benignidade, a essência de Deus é ajudar o próximo. E é essa transformação que Deus espera da minha vida e da tua vida. Veja o que Jesus fala em João, capítulo 2, versículos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Ou seja, se você se recorda, esse foi o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho. A água era água e ela passou a ser vinho. Isso é a transformação, isso é a essência que Jesus fez. Ele, na química, você vai ver que ele mudou todas as moléculas de água e transformou em moléculas de vinho. Então, na verdade, a transformação ela é feita na sua essência. Essa é a diferença da transformação e
da mudança. A mudança você muda de um lugar para o outro. A transformação você muda a essência. É um negócio completamente diferente. Bom, mas a gente pode resumir aqui a mudança e a transformação. Em resumo, enquanto a mudança refere-se a alterações superficiais ou temporais, né, a transformação envolve mudanças profundas e duradouras que afetam a essência e a direção. A transformação vai além da superfície e busca redefinir a própria natureza do que está sendo transformado. Ou seja, Deus quer a nossa transformação. Deus não quer que nós sejamos mudados. Deus quer que nós sejamos transformados, né? Essa transformação, ela tem que vir de dentro para fora. Nós já lemos aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas veja que Paulo, ele fala aqui que é para ser transformado. Jesus não pede uma mudança, Paulo não pede uma mudança. Jesus e Paulo pedem o quê? Uma transformação. Ou seja, nós devemos atuar nesse processo de transformação. E esse processo de transformação, ele não depende de Deus, ele não depende de Jesus, ele não depende do Espírito Santo, ele depende da minha e da tua tomada de decisão. Nós tomamos a decisão para que a gente possa ser transformado. Bom, dito isto, nós conceituamos o que era mudança e transformação, para a gente passar para uma outra definição, uma definição de arrependimento. Agora nós vamos falar do arrependimento. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar os justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Ou seja, aqui Jesus já está indo direto ao foco, né? Quando a gente começa a entender o que Jesus queria falar. Então, para que a gente entenda, nós vamos lá no dicionário. Vamos ver o que o dicionário fala. Arrependimento é uma derivação da palavra arrepender. Arrepender é um lamento, arrepender é uma contrição. Arrepender é uma pena, arrepender é mudar de intenção ou de ideia. Isso é arrepender. Mas qual é a origem da palavra arrependimento? Do grego metanoia, né? É a palavra, é a origem da palavra arrependimento. E significa o quê? Conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamentos, mudança de caráter. Mudança. Trabalho geralmente conotado ou conotando uma evolução. Quando nós falamos assim, transformação, na verdade, transformação sempre vai dar como resultado mudanças de algumas coisas. Mas nem toda mudança vai ter como o resultado uma transformação, porque é uma palavra mais abrangente, creio eu. Sim, a transformação, ela requer uma mudança, mas a mudança não requer uma transformação. Então, muitas vezes quando a gente ouve alguns pregadores dizendo assim, olha, você tem que ter uma mudança de vida. Não, você tem que ter uma transformação de vida. A transformação de vida, ela gera mudanças, mas a mudança ela não gera transformação. A mudança, você permanece fazendo as coisas erradas. A transformação, ela faz você mudar o teu comportamento. Então, a diferença é que a transformação, ela muda a tua essência. Ela muda a tua essência. E aqui, quando você fala em arrependimento, também entra o esvaziar-se, não? Porque você
Se arrepende é como você também se humilhar, ou seja, você tem que se submeter, você se esvazia de todo aquele teu orgulho, da sua arrogância. Eu vejo assim que o arrependimento é quando você cai em si, que você pisou na bola e, na verdade, você tem que passar por esse processo de tirar o teu orgulho, de tirar o teu eu, né? E você se submeter àquilo que Deus tem para você. Mas o que é que envolve o arrependimento? O que envolve arrependimento? O arrependimento, uma definição de arrependimento, o arrependimento envolve uma transformação profunda de mente e coração, resultando em uma conversão de direção na vida. É um reconhecimento do pecado e uma virada em direção a Deus. A gente volta para o caminho de Deus, né? Então, o arrependimento ele envolve isso. O arrependimento ele não envolve somente, a gente já falou aqui sobre arrependimento e Como remorso. Judas, remorso, é como Judas, né? Arrependimento e Arrependimento e remorso. remorso. Remorso é uma coisa e arrependimento é outra. Remorso é quando você fez a coisa errada, tem o remorso dela, mas você vai continuar fazendo errado. O arrependimento é quando você fez uma coisa errada, e deseja nunca mais fazer aquela coisa. Essa é a diferença, né? E o que envolve o arrependimento. O que é o arrependimento no sentido bíblico? Vamos ver o que é o arrependimento no sentido bíblico. Arrependimento é uma conversão de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, para obter o quê? O perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, o arrependimento ele vem na nossa vida por uma relação mais profunda que a gente tem com Deus. Ou seja, quanto mais profunda a minha relação com Deus, mais eu fico suscetível a arrepender de alguma coisa que eu fiz errado. Ou seja, eu preciso ter essa relação, eu preciso fazer essa conversão. Arrependimento é conversão, é mudar o caminho que você está indo, mudar a direção que você está indo e partir para uma outra direção. Entra aí o reconhecer que nós precisamos de Deus? Sim, na verdade, eu só consigo saber que eu estou errado, eu só consigo ter o arrependimento quando o Espírito Santo fala comigo. Então, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu necessito do Espírito Santo. Eu necessito dos padrões morais e legais de Deus para que eu possa me arrepender. É dessa forma que a coisa anda. E, na verdade, eu lembro da fé, né? Eu preciso da fé e pedir o dom da fé, que vem de Deus, não é meu, É né? isso aí. Esse dom é de Deus. É isso aí. E falando de arrependimento, né? Qual a necessidade do arrependimento? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Para serem cancelados. Somente com o nosso arrependimento podemos estar limpos dos nossos pecados. Ou seja, a necessidade de arrependimento é para que eu seja liberado dos meus pecados. O pecado, ele faz o quê? Ele nos separa de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia nos ensina que todos pecaram. E quando você peca, você está separado de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela não se envolve com o pecado. O arrependimento é necessário para restaurar essa nossa relação, essa nossa comunhão com Deus. E isso só pode ser feito através de Jesus Cristo. E Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Veja lá, abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-nos. Jesus começou seu ministério proclamando o quê? O arrependimento. Jesus chamou as pessoas a abandonar seus caminhos pecaminosos, seus caminhos errados e voltar-se a Deus, voltar aos caminhos do Senhor. Ele estava falando de conversão de vida, de transformação de vida. Ou seja, não basta você só ir na igreja, não basta você ter cargos na igreja, não basta você levar seus dízimos e ofertas na igreja, como se você quisesse comprar a tua salvação. Não basta isso. O que Deus espera de você e de mim é uma conversão, uma transformação. E é isso que o Senhor Jesus, ele chama a humanidade para isso, para o arrependimento. O arrependimento, ele nos dá a convicção do pecado. A convicção do pecado. Abra lá sua Bíblia em Salmos capítulo 38, versículo 4. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Aqui o salmista está mostrando para você e para mim que ele é um pecador. Ele tem a convicção do pecado dele. Ele reconhece a própria natureza pecaminosa e a necessidade de mudança. Mudança no quê? Numa contrição, que é sentir pesar genuíno pelo pecado e suas consequências. Mudança na confissão, reconhecer e admitir os pecados diante de Deus e, quando apropriado, diante de outros. E o abandono, que seria a conversão e a transformação que nos faz virar decididamente dos caminhos pecaminosos e buscar a Deus. É isso que faz quando nós temos a convicção do pecado. E muitas pessoas, assim, esvaziar-se, né? Deixar de lado, às vezes, deixar de lado o seu orgulho, né? Porque o reconhecer que Deus é maior que ele, então é tirar o nosso eu do nosso trono para que Deus seja maior que nós. Ou seja, para o arrependimento você tem que ter uma convicção do pecado. Para o arrependimento você tem que conhecer a graça de Deus, a promessa que Deus tem de perdão para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia nos assegura que Deus perdoa. Perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Ou seja, eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou arrependido. Deus tem que entender isso. A gente vê aqui, você pode buscar na tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, a gente vê aqui a passagem do filho pródigo, que ilustra o amor e a misericórdia de Deus, né? Para aqueles que se arrependem. O filho pródigo se arrependeu e retornou. Você pode também buscar na tua Bíblia Atos capítulo 9,
versículo de 1 a 18, que vai falar sobre a conversão de Paulo. Paulo se arrependeu do que ele fazia, né? E o arrependimento dele produziu a conversão e a transformação da vida de Paulo, mudando até o nome dele de Saulo para Paulo. Ou seja, a graça de Deus, que nós já fizemos um estudo sobre a graça de Deus, a graça de Deus nos promete e nos dá esse perdão. Dá esse perdão para quem? Para quem tem essa identidade cristã do arrependimento. Agora, o arrependimento, ele tem que ter frutos. Quais são os frutos do arrependimento? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quais são os frutos dignos de arrependimento? Transformação de vida. O arrependimento genuíno resulta em transformação de comportamento e de atitude. Restauração de relações. O arrependimento pode levar à restauração de relacionamentos prejudicados pelo pecado. Ou seja, o arrependimento ele gera fruto também. Ele gera fruto na nossa transformação, ele gera fruto na restauração das relações com pessoas. Arrependimento. Então, se você não tem arrependimento, e tem gente que fala assim, eu não me arrependo de nada na minha vida. Eu tenho um monte de coisa que eu me arrependo, hein? Eu tenho um monte de coisa que eu me arrependo. Mas se você não tem um arrependimento, de verdade, você não tem essa identidade cristã. E isso é complicado. Quando você não tem essa identidade cristã, isso é complicado. E também a gente vê que, pelos exemplos que nós temos ali de Paulo, de Saulo, que perseguia os cristãos, né? Então nós vemos que acho que não tem tamanho, né? De novo voltamos a não tem tamanho de pecado que não possa ser perdoado. Pois é, nós fizemos um estudo que está aqui no YouTube também sobre pecadinho e pecadão. Pecado pequeno e pecado grande. Existe? Então, não existe. De verdade, não existe. O pecado, qualquer um que seja, aquele que você ou eu julgamos que seja grande ou pequeno, ele vai nos separar da nossa relação com Deus. E se separa da nossa relação com Deus, isso é ruim. Então, não importa o tamanho do pecado. E a gente vê que o arrependimento de Saulo transformou a vida dele em Paulo. E que grande bênção nós temos aí de todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, trazendo o quê? Vida, trazendo direcionamento, trazendo conversão e transformação para tantas pessoas. Não é? O arrependimento é uma proposta essencial ao chamado de Deus, essencial para uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, Deus nos oferece o perdão, a restauração e uma nova direção. Ele nos oferece, agora nós temos que decidir isso. Isso você não decide com religião, você não decide com igreja, você decide com uma relação sincera tua com Deus. À medida que nos arrependemos e nos voltamos para Deus, nós experimentamos a plenitude do seu amor, a plenitude da sua graça, né? A plenitude da transformação que Ele tem para as nossas vidas. É isso que a gente vai experimentar, né? E isso só depende de você e de mim. Então, eu gostaria de deixar para você, eu acho que eu não anotei aqui, mas o capítulo 51, versículo 17 de Salmos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, Deus. Então, que você e eu possamos ter esse coração, que você e eu possamos ter
essa transformação. Eu te espero na próxima quinta-feira para a gente continuar com mais uma identidade cristã. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre uma nova vida em Cristo. Ou seja, essa identidade eu tenho que ter na minha vida. Ou seja, uma nova vida. A nova vida eu tenho não porque eu tenho uma outra religião, mas é porque eu tenho um Deus verdadeiro, porque eu conheço esse Cristo e eu sei o que ele fez por mim. Então, na próxima quinta-feira, eu te espero aqui para que a gente possa, juntos, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, você pode nos contatar através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp, porque a nossa igreja é uma igreja digital. Onde tem internet, nós estamos. Não é uma igreja física, mas nós estamos aqui, prontos para te ajudar, prontos para orar por você, prontos para conversar com você. A gente está aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente até aqui. Te espero no domingo. No domingo, para Culto da família. o culto da família. Chega um pouquinho mais cedo, porque a gente tem louvor e adoração, e a gente canta, a gente conversa, a gente ora, tem um monte de coisa que a gente faz, né, que nós não gravamos, mas você é o nosso convidado. Vem aí com a tua família e vai ser uma grande bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.